Nesta seção, veremos em primeiro lugar como ordenar informações, fazer buscas e estabelecer filtros. Depois, veremos os eventos, que são ações disparadas pelos usuários e como a aplicação responde a essas ações. Para finalizar, aprenderemos como são feitas as chamadas entre objetos Smart Devices. Vamos começar estudando como fazer para que os dados sejam ordenados a partir de um certo critério. Vamos ao GNexus. Abrimos a lista dos oradores e vemos que estes estão sendo ordenados por ordem alfabética, ou seja, pelo nome do orador. Isso é configurado no grid do Work with Devices Speaker, no grupo Data. Temos algumas propriedades e, dentre elas, observando a propriedade Orders, vemos que já existe um order. Se o abrimos, vemos que esse order está definido justamente pelo atributo SpeakerName. E assim, entendemos por que as informações são vistas ordenadas pelo nome dos oradores. Se nós clicarmos com o botão direito do mouse sobre Order e dermos um Add, veremos que é possível adicionar outro atributo dentro da mesma ordenação. Nesse caso, primeiro ordenará por SpeakerName e depois pelo valor do novo atributo. Porém, também poderíamos, por exemplo, querer criar uma nova ordenação, além do nome de orador, por exemplo, pelo país. Então, para isso, vamos criar um order independente do que já existe. Vamos até o No Orders, clicamos com o botão direito sobre ele, Add Order, e damos um nome para este novo order. Vamos chamá-lo de Country. Agora, com o botão direito, adicionamos o atributo pelo qual queremos ordenar, nesse caso, por Country Name. Dessa forma, temos agora duas ordenações pré-definidas, que poderão ser escolhidas pelo usuário em tempo de execução, ou por nome de orador, ou por nome de país. Vamos executar. F5, botão direito, Run. Muito bem. Vamos abrir novamente a lista de oradores e vemos que continuam sendo ordenados pelo nome da pessoa. Porém, se formos nos filtros, vemos que agora temos a possibilidade de ordenar também por país. Então, vamos escolher ordenar por país, em vez de nome. Vemos que aparecem primeiro todos os oradores do Uruguai, e depois começam os dos Estados Unidos, ou seja, neste caso, estão ordenados por nome de país. Também podemos precisar que a informação seja, além de ordenada, agrupada por certo critério. Por exemplo, poderia ser o caso de sessions, que são ordenadas por data e, dentro de cada data, por sala. Para ver isso, vamos abrir o Work with Device Session. Vamos no List, no seu grid, e vemos que no grupo Data existe um order chamado By Date. Este order faz com que a informação seja ordenada por data, depois por hora e depois por sala. Porém, observando, vemos que isso será agrupado por data. E é exatamente isso o que vemos no emulador. Vemos que estão agrupados por data, ou seja, todas as palestras que possuem a mesma data. Para conseguir agrupar, o que fizemos foi, nas propriedades deste order, definir breakBy como true e escolher SessionInitialDate como atributo para o agrupamento. Isso é o que vemos em breakByUpTo. Se adicionarmos mais um order, por exemplo, por SessionName, teríamos então duas ordens entre as quais o usuário poderia escolher, em tempo de execução, com qual deseja trabalhar, como vimos anteriormente. Também podemos definir condições de busca diretamente no grid, que incluem Advanced Search para filtros mais específicos. Agora que sabemos que isso é possível, vamos abrir o Search e podemos ver que estas seções estão ordenadas por nome, depois por descrição
e depois por oradores. Porém, temos dois Advanced Search, por Room ID e por Session Final Date. Por exemplo, para Session Final Date, foi definida uma condição, uma expressão no momento em que foi criada. Vamos ver isso no emulador. Vamos aqui. E vemos que apareceu um filtro avançado por Room ID e outro por Session Final Date, onde podemos estabelecer outras condições de filtro. Muito bem. Também vemos que, no caso das propriedades do grupo Data, temos ali a opção Conditions, para definir filtros, como em qualquer outro grid. Bom, acabamos de ver como podemos estabelecer ordens, filtros e filtros avançados, para poder limitar a quantidade de informações que queremos ver em nossos dispositivos. Em seguida, veremos os eventos e como são utilizados nos Smart Devices.